Senhor Jesus a todos. É uma honra poder estar conversando com você, ministrando a palavra do Senhor ao coração dos amados nessa noite, diante de uma pandemia, diante de um momento tão triste que nós estamos vivendo. Todos os dias, quando a gente abre as redes sociais, nós percebemos o luto de alguém que perdeu um parente, um amigo, alguém próximo. Então é motivo de celebrar a vida, a oportunidade que o Senhor nos deu hoje de podermos ouvir mais uma vez a sua palavra. Eu gostaria que você não fosse egoísta nesse momento, mas que você tirasse 5 segundos do seu tempo agora para compartilhar essa palavra com outras pessoas, com a sua família, com alguém que está precisando de uma palavra de ânimo, de direcionamento para a sua vida. Seja um instrumento de Deus agora, onde você estiver, clique no botão de compartilhar. Não é conversa de youtuber. Muitas vezes eu também estava desse lado aí, eu falei, nossa, mas compartilhar, curtir. Hoje eu entendo a importância disso. De maneira nenhuma nós estamos aqui levantando o nome da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, mas nós queremos erguer o nome daquele que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Então que a palavra do Senhor possa chegar ao coração das pessoas que precisam nesse momento, e você pode ser um instrumento de Deus agora, para abençoar essas pessoas. Eu gostaria de ler com você a palavra do Senhor, lá em Números. Números, capítulo de número 13, está com a sua Bíblia aí. Enquanto você vai clicando aí no botão de compartilhar, colocando no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, eu quero ler com você Números, capítulo 13. Olha o que vai dizer a partir do versículo de número 27. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que o Senhor nos enviou. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, ou os gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam no pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos animosamente e vamos possuir em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Um capítulo à frente, 14, versículo 23 e 24. Não verão a terra de que os seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém, o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que estou, e a sua semente a possuirá por herança. Amém, irmãos? Olha o que a palavra do Senhor está falando aos nossos corações. O tema que o Senhor colocou no meu coração é esse. A promessa é para todos, mas a conquista é para poucos. A promessa é para todos, mas a conquista é para poucos. Note que Deus já havia se manifestado de forma tremenda e sobrenatural para a nação de Israel. Perceba que eles já haviam rompido com o Egito, já haviam atravessado o Mar Vermelho, já tiveram grandes conquistas, e agora Moisés recebe uma direção de Deus para enviar 12 espias à terra de Canaã. Deus disse para que Moisés levantasse um príncipe de cada tribo e enviasse para espiar, para fazer um reconhecimento daquela terra, para saber se a terra realmente era boa, se a terra realmente era tudo aquilo que Deus havia dito que ela era, uma terra que manava leite e mel. Então Moisés reúne os melhores, os príncipes, os envia, e depois de 40 dias eles vêm trazer um relato.
Perceba que, a princípio, eles dão relato da terra. Olha, a terra realmente é boa. A terra realmente é agradável. Só que Moisés pediu apenas o relato. Moisés não pediu a opinião. Moisés pediu apenas as evidências. Moisés pediu apenas as provas. Moisés não pediu a opinião de ninguém. E o primeiro conselho que fica para mim e para você nessa noite é esse. Pregue o evangelho como ele é. Pregue os fatos. Deus não quer a sua opinião. Porque muitas pessoas estão pregando a sua própria opinião, o seu próprio achismo, deturpando a palavra do Senhor, tirando a essência da palavra do Senhor. Meu amigo, minha querida, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é fiel, ela não muda, ela é imutável. Deus nos chamou para ser testemunhas. Deus não nos chamou para ser palpiteiros. Deus não precisa da minha opinião nem da sua opinião. Ele é Deus por excelência. E ele sabe o melhor para os seus filhos. E a sua palavra continua infalível. A palavra de Deus permanece a mesma. Então, quando eles começam a dar a sua opinião, eles começam a se rebaixar. Ele diz, olha, a terra é boa mesmo, mas tem gigante, tem fortalezas. O povo de lá é muito forte, o povo de lá é um povo guerreiro. Olha, quando nós olhamos para eles, eles pareciam gigantes e nós, perante eles, parecíamos gafanhotos. Eles se menosprezaram, eles não valorizaram aquilo que eles haviam recebido de Deus. A terra já era deles, mas eles não souberam valorizar a palavra de Deus. Eu quero lhe perguntar, quantos que estão aqui nos assistindo agora têm uma promessa de Deus? Coloque assim, eu tenho. Se você recebeu uma palavra profética, se você recebeu um direcionamento de Deus, se você tem promessas de Deus na sua vida, diga, eu tenho. Aleluia, eu estou vendo bastante pessoas comentando aí, eu tenho. Glória a Deus por isso. Mas perceba que a promessa que Deus havia feito era para toda a nação de Israel, era para todo o povo hebreu. Deus disse que todos eles entrariam na terra, que eles eram privilegiados por serem o povo escolhido. Mas eu te pergunto, quantos deles entraram na terra prometida? A Bíblia diz que desta primeira geração, apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Foram Josué e Caleb. Aonde eu quero chegar, irmãos? Quantas pessoas nós não conhecemos que têm promessa de Deus? Quantas dessas pessoas estão vendo a promessa de Deus se cumprir nas suas vidas? E você vai talvez dizer, poucas, irmão. Poucas pessoas eu conheço que têm uma promessa de Deus, estão desfrutando daquilo que Deus realmente falou a respeito delas. E fica uma pergunta, se Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, então por que a promessa não está acontecendo na sua vida e na minha vida? Porque aquilo que Deus disse não está se concretizando, não está se tornando em realidade, porque Deus não quer que você viva de sonho. Pegue isso no seu coração. Deus não te chamou para viver de sonho. Deus não nos chamou para viver de promessa. Deus nos chamou para viver o cumprimento e a realidade da promessa dele nas nossas vidas. Então, se aquilo que Deus disse não está acontecendo, o que é que está faltando para nós? O que está faltando para que aquilo que Deus disse se concretize nas nossas vidas? Sabe, irmãos, a verdade é que há uma diferença entre a promessa e o cumprimento da promessa. Existe o processo fica no meio do caminho. O processo é o processo que vai nos conduzir à realização da promessa. E a verdade é que muitos de nós não estamos preparados para viver o processo. Sabe, talvez você tenha uma grande promessa de Deus na sua vida. Talvez Deus disse algo muito grandioso ao seu respeito. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Não importa o tamanho da promessa. O que importa é a resposta que você está dando à palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Qual é a resposta que você está dando para o céu? Qual é a resposta que você está dando àquilo que Deus já disse e já determinou ao seu respeito?
Deus já havia declarado que aquele povo iria entrar na terra prometida, mas eles não valorizaram a palavra, eles não se apropriaram da palavra e disseram, não, nós vamos entrar, nós vamos vencer, não. Eles se rebaixaram, eles foram dominados pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pelo tamanho do desafio, pelo tamanho do processo. Apenas Josué e Caleb disseram, não, o mesmo Deus que nos levou, que nos tirou do Egito, é o Deus que vai nos garantir a vitória, é o Deus que vai nos fazer romper essas muralhas, essas fortalezas, derrubar esses gigantes e herdar e conquistar a terra que Deus já determinou sobre as nossas vidas. Qual é a resposta que você está dando à palavra profética que você recebeu no seu coração? É isso que vai nos garantir viver e desfrutar das promessas que Deus tem para a nossa vida. Você precisa dar uma resposta de fé, aleluia. Você precisa dizer, eu acredito naquilo que Deus prometeu para mim. Aleluia, eu já creio, aleluia, pelos olhos da fé, na realização e no cumprimento da promessa que Deus fez para mim. Deus exige de nós, neste momento, nesta hora, nesta última hora, que nós venhamos dar uma atitude, um gesto de fé, mediante aquilo que já foi declarado sobre as nossas vidas. Você quer um exemplo disso? Talvez Deus disse para você que você iria viajar às nações, talvez um chamado missionário, talvez um chamado pastoral, eu não sei, mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você crê? Você crê naquilo que Deus falou? Então deixa eu lhe fazer uma pergunta simples. Você já tirou o seu passaporte? Sim? Porque isso está no seu alcance. É um ato de fé. Se Deus disse que você iria para as nações e você sente isso queimar no seu espírito, no seu coração, então você tem que ter um ato de fé, você tem que dar um passo de fé, e o ato de fé que o Senhor requer de você é esse hoje. Faça então, faça lá o seu visto, faça o seu passaporte para você poder fazer uma viagem internacional. Deus disse para você, mulher, Deus disse para você, jovem, que abriria uma grande porta, e eu te pergunto, você está se preparando, se especializando profissionalmente para entrar nessa grande porta? Você está preparando o seu currículo, um novo currículo com as novas especializações que você está fazendo nesse currículo, para essa nova etapa, para esse novo emprego? Esse é o sim, é a resposta de fé que nós temos que dar àquilo que Deus já declarou sobre a nossa vida. Talvez você recebeu uma palavra profética dizendo que a sua família seria salva, que a sua casa serviria ao Senhor. E eu te pergunto, como vai o seu testemunho dentro de casa? Porque para ganharmos a nossa família, não é o pastor pregando que vai alcançá-los, é o nosso testemunho dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que conhece os nossos bastidores. Ou você está perdendo tempo com discussões tolas, com coisas que não vão levar a lugar nenhum. Você ainda continua aquela pessoa explosiva, aquela pessoa toma lá da cá. Será que é assim que você vai conquistar a sua família? Será que é assim que você vai desfrutar da bênção de Deus na sua casa? Não. Mas se você, aleluia, pedir que o Espírito Santo venha trabalhar no seu coração, Senhor, controla as minhas emoções, eu quero ver o fruto do Espírito na minha vida, eu tenho certeza que essa vai ser a maior pregação que o seu marido vai ouvir, que essa vai ser a melhor mensagem que os seus filhos poderão escutar, através da sua atitude, através do seu bom testemunho. Sabe o que é isso? É você dar uma resposta positiva àquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Olha que algo interessante lá em Mateus capítulo 14, versículo 23, é a passagem em que Jesus, ele manda que os seus discípulos naveguem além do mar, e Jesus diz, depois eu encontro vocês. Nós conhecemos esta passagem no meio do mar, aleluia, há uma grande tempestade, se levanta. Eles não estavam preparados para aquela tempestade. E de repente, tomados pelo medo, eles veem uma figura andando sobre as águas. A princípio, eles pensam que é um fantasma. Eles dizem, olha, é um fantasma. Jesus brada do outro lado, que sou eu, não tem mais. Olha o que diz a Bíblia. Pedro toma uma atitude de impulso. E Pedro diz, se é o Senhor mesmo, manda-me ir contigo sobre as águas. Eu quero andar com o Senhor. Olha o que Jesus diz para ele. Jesus diz, vem.
Perceba aqui que Jesus liberou uma palavra. Pedro não andaria sobre as águas, Pedro andaria sobre a palavra de Jesus. Mas perceba que nada adiantaria Jesus liberar a palavra se Pedro não andasse sobre as águas, se Pedro não vencesse o medo da tempestade, se Pedro não desse o primeiro passo para fora daquele barco, de nada adiantaria. Então, quando Pedro dá o primeiro passo, ele está dizendo: sim, Senhor, eu me aproprio da sua palavra e pela sua palavra eu posso andar no sobrenatural. Sabe, eu quero liberar uma palavra para alguém aqui essa noite. Deus já disse sim para você há muito tempo. Deus já disse para você que a hora já chegou. Jesus já disse para você que é a hora do romper, é a hora de viver o sobrenatural, é a hora de viver o tempo da provisão. Mas o problema é que as coisas ainda não aconteceram, porque você ainda está agarrado no barco, você ainda está com medo das ondas, com medo dos ventos. E Deus está dizendo, Jesus está dizendo, enquanto você não der um passo de fé, enquanto você não der uma atitude de fé, de ousadia, você não vai poder desfrutar daquilo que eu já tenho preparado para você. Jesus já disse sim, então venha. Venha pela fé e comece a andar no sobrenatural, comece a andar pelos olhos da fé, comece a vencer as dificuldades, comece a romper as barreiras, porque o céu está dizendo sim para você, e a Bíblia diz, agindo Deus, quem me impedirá? Aleluia. Se Deus está dizendo sim, não há inferno, não há barreira, não há homem que diga não para você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Oh, Andarablacalabadai, o teu negócio não vai quebrar, as portas não vão se fechar, você vai experimentar Jeová Jireh, o Deus da provisão, agindo ao teu favor. Aleluia, eu creio. Em nome de Jesus, receba esta palavra no teu espírito. Mas permita-me nesta noite levar você a uma outra ótica, uma outra visão do texto. Porque lá em Hebreus, capítulo 8, versículo 5, diz que o Velho Testamento e a lei, eles são apenas a sombra do novo, daquilo que é celestial, daquilo que é eterno. Então, quando eu olho para esse texto, irmãos, é isso que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite. A Bíblia ela já está traçando um paralelo à nossa realidade, sim. Quando a Bíblia fala do povo de Israel, ela está fazendo uma alusão à minha vida e à sua vida. Pense comigo. Aleluia, o povo estava escravizado no Egito. O povo era um povo livre, mas estava vivendo como escravo, trabalhando arduamente para Faraó. Estava sendo oprimido, estava sendo preso ali nas mãos de Faraó. Nós também. Nós estávamos presos, aleluia, no reino das trevas, estávamos presos, aprisionados pelo pecado, nós estávamos sem saída, nós não tínhamos outra escapatória, mas Jesus nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos resgatados do Egito, da perdição. Oh, nós não somos mais escravos do pecado. Os vícios não nos dominam mais. A carnalidade não nos domina mais. Nós somos chamados para a luz. Nós somos chamados por Cristo. E agora, mediante a tantas coisas que Jesus, ele prometeu para cada um de nós estamos também debaixo de uma promessa. Jesus, a Bíblia diz então que Moisés, ele recebe uma direção para conduzir o povo até Canaã. E nós também, da mesma forma, recebemos uma das maiores promessas que Jesus nos fez. E a promessa que ele nos fez é: filhinhos, eu vou voltar para buscar vocês, porque eu estou preparando para vocês uma Canaã celestial. Aleluia, Jesus está nos preparando para nos levar para um novo endereço, a nova Jerusalém celestial, é a nossa casa, é o nosso lar. Nós não somos, aleluia, dessa terra, a nossa pátria não é aqui. Jesus vem para nos levar para uma Canaã celestial. Jesus vem para nos levar ao nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira casa. Nós estamos debaixo dessa promessa. Mas entre o Egito e Canaã existe um processo. Da mesma forma que o povo teve que passar pelo processo, nós também temos que passar pelo processo como igreja.
Nós temos que vencer as etapas, nós temos que vencer os desertos, os inimigos, os gigantes. Sabe, amados, a Bíblia diz, irmãos, que tudo que está acontecendo, Jesus já havia declarado pela sua palavra, que nos últimos dias haveria pestes, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Olha o que está à nossa volta, a calamidade. Olha o que está acontecendo em pleno século XXI, com toda a tecnologia que o homem desenvolveu. O homem conseguiu, segundo a ciência, colocar os seus pés na Lua, mas ainda não descobriu a real solução para esse problema da Covid-19. Milhares de pessoas têm morrido todos os dias, mas nós não fomos pegos de surpresa. Jesus já havia declarado na sua palavra todos os acontecimentos futuros. Nós estamos no processo do arrebatamento. Nós estamos no processo e nesta última hora, desculpe a minha sinceridade, você que está assistindo essa noite, mas a realidade é essa última hora é a peneira de Deus. Lembra que ele disse que ele não iria arrancar o joio do trigo, ele ia esperar o momento certo da colheita. E nessa última hora, nós temos observado isso. Quantas pessoas não têm desistido do Evangelho? Quantas pessoas eram excelentes religiosos, mas eram péssimos cristãos, não estão suportando as lutas, estão desistindo. Eu sei que cada um enfrenta as suas guerras, quem sou eu para julgar? Mas nada pode nos separar do amor de Cristo, nada é justificativa para abandonar a nossa cruz, nada pode ser justificativa para negarmos o poder do Evangelho de Cristo, o amor de Cristo por nós. Por mais doloroso que seja talvez o seu luto, por mais doloroso que sejam as suas lutas, as suas dificuldades, ainda, aleluia, continue servindo ao Senhor, continue sendo obediente à voz do Senhor, porque muitas pessoas estão desistindo, muitas pessoas estão retrocedendo, muitas pessoas estão negociando os seus princípios, os seus valores, pessoas que estavam firmes na casa do Senhor, mas no meio dessa pandemia esfriaram na fé, não aceitam mais a palavra do Senhor. Muitas pessoas estão desanimadas, estão sem esperança, sem perspectiva. Porque nessa hora, irmãos, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, ele aparece na hora da aprovação. Porque quando tudo está indo bem, é maravilhoso servir a Deus. Quando as coisas estão acontecendo de maneira maravilhosa, oh, louvado seja Deus, mas o Senhor quer conhecer o nosso coração, como Ele provou o coração do povo no deserto. E todos os dias tombava alguém no meio do deserto. Todo dia aquelas pessoas, Josué e Caleb, observavam cair um de um lado, uma família ficava para trás, alguém reclamava com saudade do Egito, alguém desistia, alguém desanimava, mas Josué e Caleb perseveravam, porque eles estavam debaixo de uma promessa, eles estavam debaixo de uma palavra de Deus, e foi isso que sustentou eles durante toda a trajetória, durante todo o processo do Egito até Canaã. Foi uma promessa que Deus havia preparado para eles, uma terra próspera, maravilhosa, que mana leite e mel. Meu querido, essa terra existe. Oh, essa terra é real, há um lugar de delícia, há um lugar onde a Bíblia diz que não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais a dor do luto, a separação do luto, nós viveremos eternamente com Ele, naquele lugar não haverá doença, naquele lugar não haverá tristeza, não haverá ódio, não haverá rivalidade, não, todos nós estaremos eternamente na presença dEle, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor Todo-Poderoso. Oh, o céu é de verdade. Esta Canaã, ela é real nas nossas vidas. E é esse encorajamento que eu quero liberar sobre o teu coração. Assim como Josué e Caleb suportaram, eu quero encorajar você a suportar as lutas, a suportar as dificuldades, a suportar as perseguições, para que nós venhamos herdar a nossa Canaã celestial. Nós vamos romper esta Jericó, nós vamos romper esses exércitos inimigos que tramam contra a nossa vida. Nós não vamos negociar com o pecado, nós não vamos negociar os nossos valores, nós vamos continuar carregando a nossa cruz, porque esta é a ordem que Cristo deu à sua igreja.
ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse para nós negarmos a nós mesmos e todo dia levássemos a nossa cruz. Continue levando a sua cruz, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo sentindo dores, a dor da saudade, a dor do luto, continue levando a sua cruz. Não negocie, não pare no meio do deserto. Quem quiser ficar, deixe que fique. Mas não se prenda a nada nesta terra, porque nada nessa terra se compara a Canaã celestial. Aleluia, eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero encorajar você nessa noite a continuar caminhando em direção à sua Canaã espiritual. Olha que lindo, irmãos, quando eu olhei hoje lendo as cartas que Jesus ordenou a João que escrevesse as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas, Jesus dá uma mesma orientação. As 7 igrejas da Ásia, Jesus deu uma mesma orientação. E que orientação é essa? É essa palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Ao que vencer. Aleluia. Ao que vencer. Oh, glorioso Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu já fiz a minha parte. Agora diga ao meu povo que é hora deles fazerem a parte deles. Eles precisam vencer. Eles precisam prevalecer. Eles precisam suportar. Eles não podem baixar a guarda. Eles não podem desanimar. Mas se eles vencerem, eu declaro que vai valer a pena. Jesus diz: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ao que vencer, eu escreverei o seu novo nome numa pedra, do qual jamais será arriscado, jamais será tirado. Oh, há uma recompensa para aqueles que perseverarem e forem fiéis até o fim. Há uma recompensa dos céus para aqueles que continuarem caminhando, vencendo, rompendo os desertos da vida. Há uma recompensa para você, irmã. Talvez só você dentro da sua casa serve ao Senhor. Há uma recompensa, continue firme na presença do Senhor. Só você serve a Deus dentro da sua casa. E às vezes a perseguição é grande, as lutas são maiores ainda, porque talvez aqueles que nós mais deveríamos ter apoio, é o que nós, na maioria das vezes, somos criticados. Mas eu quero declarar, há um lugar de delícia para você, minha irmã. Vale a pena chorar com Jesus, vale a pena suportar as lutas com Jesus, vale a pena sofrer ao lado dele, porque no final há uma terra que manda leite e mel, há um lugar de delícia, há um lugar maravilhoso. Igreja do Senhor Jesus, se mantenha firme, se mantenha, aleluia, constante. Igreja do Senhor Jesus, que a sua luz resplandeça nessa última hora em que as trevas estão tentando dominar a terra, que a luz da igreja venha brilhar mais e mais, que a presença de Jesus venha brilhar em nós, que nós não venhamos deixar a chama de Cristo se apagar dessa nação, porque há grandes promessas para a nação brasileira, e eu acredito nisso. E a resposta não vai vir da direita e não vai vir da esquerda. A resposta do povo de Deus vem do céu. A resposta do povo de Deus vem do trono de Deus. Nós temos colocado a nossa confiança em homens, e a Bíblia mesmo ela vai nos afirmar que bendita é a nação cujo Deus é o A, é o B, é o C, não, cujo Deus é o Senhor. Quando nós colocarmos Deus no trono da nossa nação, então nós veremos essa nação prosperar, essa nação crescer e ser abençoada. Mas para isso a igreja precisa se levantar, a igreja não pode se calar, a igreja tem que lançar a sua voz e liberar uma palavra de esperança. Cristo está voltando, então nós temos que vigiar, temos que nos guardar o nosso coração e a nossa identidade em Cristo. Não negocie os seus valores, não negocie os seus princípios, não negocie a sua fé, permaneça firme e constante na presença do Senhor. Porque eu repito mais uma vez, a promessa é para todos. O desejo de Jesus é que todos se salvassem, mas a verdade é que poucos serão salvos, porque a Bíblia diz que a porta da salvação ela é estreita, e há poucos que passem por ela. Ou que nesta noite eu venha estar pregando para esses poucos, que entendem a importância de viver o evangelho genuíno, de manterem as suas vidas consagradas, santificadas, em obediência e fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, se mantenha fiel.
Que você seja esse povo, que você dê uma resposta à palavra que está sendo liberada. E que resposta é essa? Se eu me santificava, eu vou me santificar mais. Se eu já obedeci a Deus, eu vou obedecer ainda mais. Se eu era, aleluia, fiel, eu vou aumentar ainda mais a minha fidelidade ao Senhor. Porque eu acredito que o céu é de verdade e que Canaã é logo ali. Aleluia! Canaã é logo ali, meu amado. Guarde isso no seu coração. Eu não sei se por algum momento você desanimou, se por algum momento você esteve frio espiritualmente, foi esfriado espiritualmente, mas o desejo do meu coração é que você se mantenha firme, ou que a presença do Espírito Santo venha te encher nesta hora. Soldado ferido, eu estou falando com alguém agora que foi ferido por palavras, por alguém que foi ferido por atitudes, por alguém que olhou e que recebeu dardos inflamados do maligno no seu coração, e a sua alma está envenenada. Você está dizendo: eu não quero mais voltar para Cristo, eu não quero mais voltar para a igreja. Meu amigo, minha querida, seja curado nesta noite, em nome de Jesus. Libere perdão para esta pessoa que te ofendeu. Libere perdão para esta pessoa que te magoou. Porque o seu maior compromisso não é com homens. O seu maior compromisso é com Deus. O seu maior compromisso é com aquele que morreu na cruz para te salvar. Jesus é o seu nome. E como diz a palavra, que nem a morte, aleluia, nem a fome, nem os principados, nem as potestades, nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, que nada venha te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A promessa é para todos, mas a conquista é para poucos. Só Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai entrar na terra. Aleluia! Você vai entrar neste lugar maravilhoso de prazer, de deleite, de alegria e de vida eterna. Guarde esta palavra no seu coração, igreja, se levante. A igreja do Senhor Jesus levanta e resplandece, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Receba esta palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.